Estamos começando hoje, então, o livro Libertação, do Espírito André Luiz. Então, aqui hoje é o capítulo 1º, parte 1. Eu vou dividir o capítulo 1º, que é longo, em várias partes. Então, essa é a parte 1. E o subtítulo é Ouvindo Elucidações. Isso no plano astral, né? Uma colônia espiritual, se eu não me engano, a gente vai certificar aqui no decorrer da leitura, porque eu não me lembro de tudo, mas é na colônia Nosso Lar, no plano astral. Então, no vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flaccus, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade, dentro do assunto, e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório, a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Isso no umbral, né? Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo ao enorme centro dessa espécie. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno que não deseja perder um tio do ensinamento. Observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos no recinto eram candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras, senhoreando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito, abre aspas. Os superiores que se dispunham a trabalhar em benefício dos inferiores em ação persistente e substancial não lhes podem utilizar as armas sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daqueles que servem. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo o aperfeiçoamento real, movimenta-se no sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da Terra. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. A rigor, portanto, não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas e, sim, esferas obscuras, em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas
no entanto, não se regeneram à força da palavra. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-se o modo de sentir e pensar. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos, na atualidade, quem ajude o pensamento do homem na direção do alto, ou direção do alto. Empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas de provisão, de infinito e de eternidade. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana, por si só, não atende às exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto aos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia, sucumbindo ao assédio de aflitivo desgosto. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o sangue e a morte. Augusto, o divino, unifica o Império Romano em sólido alicerce, concentrando avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino, o grande advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a Terra, mas não se furta, ele próprio, às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pode evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Vamos ficando aqui, porque, como eu disse, é um capítulo longo, para não ficar enfadonho e cansativo, eu vou fazer em partes, né? Então, esse capítulo primeiro do livro Libertação, do Espírito André Luiz, capítulo 1, parte 1, com o subtítulo de toda a parte 1, de todo o capítulo 1, que é Ouvindo Elucidações, no caso aqui do ministro Flacos, lá no plano espiritual, na colônia Nosso Lar.